Olá! Bem-vindos ao canal. A recente audiência pública em que a ministra da Cultura Margarete Menezes dedicou sua fala à Lei Rouanet e ao uso de recursos públicos nas festividades de Carnaval mobilizou a atenção das comissões de Cultura e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O tema, que envolve desde comitês regionais de promoção cultural até a aplicação de incentivos fiscais, trouxe à tona dados orçamentários, contextos históricos e defesas das políticas de fomento cultural no Brasil. Na tarde do dia 30 de abril de 2025, as comissões de Cultura e de Fiscalização Financeira e Controle se reuniram em sessão conjunta para ouvir a ministra Margarete Menezes sobre questionamentos referentes ao uso político de comitês culturais e aos cachês pagos a atrações artísticas durante o Carnaval. O requerimento foi apresentado pelos deputados autores dos pedidos de esclarecimento, entre eles os deputados Carlos Jorge, Júnior Amaral, Márcio Gerri e Nicolas Ferreira, que questionaram a legalidade e a transparência de contratações realizadas pela pasta. Importante salientar que a cultura, a saúde, a segurança não são pautas que têm ideologia. Então nós sabemos que a cultura é essencial para o sentido da vida, forma identidade, fortalece valores. No meu caso, deputado Diego, nós temos lá o Centro de Tradições Gaúchas, respeitamos as culturas do norte, a sul, leste, oeste. Mas eu queria fazer uma introdução, ministra, até porque a senhora faz parte de um governo, que se trata das prioridades. A senhora tem uma ideia, a senhora citou o meu estado mais de uma vez, Rio Grande do Sul, eu fico imaginando eu chegar para um gaúcho das enchentes e das estiagens que perderam tudo. Carro, casa, trabalho, perderam vidas e eu oferecer para ele ver um filme ou escutar uma música. Eu queria verificar se a prioridade deste governo em dar 15 bilhões para a cultura e tirar 6 bilhões dos idosos, que ontem o ministro Lupe, nesta sabatina, não conseguiu responder. Mas eu quero falar para quem iniciou uma vaia que 15 bilhões se constrói 500 hospitais, 3 mil unidades de pronto atendimento, 150 mil casas. Então, eu gostaria que fossem lá vaiar o seu João e a dona Maria, que perderam tudo. Alguns perderam a própria vida. Antes de peça teatral, a gente precisa de alimento, antes de cinema, de casa, antes de filme, emprego, antes de mostrar aqui uma palestra, eu acho que a gente poderia ter prioridade nos gastos. Só isso. Então, antes de falar, é contra, é a favor, fiquem sabendo que a cultura é muito importante, mas dentro da vida temos prioridade. Então, vão cantar uma música lá para o pessoal que perdeu a vida ou que perdeu tudo, para ver se eles pensam da mesma maneira que Vossas Excelências. E como a nossa pauta também não são só flores, eu queria já começar falando que, no que se refere exclusivamente ao incentivo fiscal da Rouanet, o estoque de prestações de contas pendentes da análise elevou-se de 17 bilhões para quase 20 bilhões, de 22 a 23. Mais de 300% de aumento do antigo governo. Mas não foi só o gasto, foi o problema da prestação de contas junto ao Ministério Público. Isso é ruim. Eu vi que a ministra citou ali órgãos paraestatais, né, que são perfumados no Programa Nacional de Comitê de Escultura, mas ela citou alguns e esqueceu o Comitê da Amazonas. Por que será que esqueceu? Porque lá está aparelhado com uma integrante do PT? Então, eu vou ter, inclusive vou deixar respeitosamente duas questões para a ministra, para ela ler as perguntas, perguntar
para sua assessoria, até porque já antecipo que nós teremos mais convites, quiçá convocações, porque temos assuntos muito importantes que estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União, relacionados ao emprego do dinheiro público, nosso dinheiro, dos nossos impostos, em organizações estrangeiras, a famosa OEI espanhola, em contratações sem licitação. Vou repetir. Em contratações sem licitação, mas que a gente vai, com muita responsabilidade, aguardar o momento mais oportuno. Eu queria, ministra, primeiro falar, não da ilegalidade, mas da imoralidade da senhora aceitar fazer shows, mesmo tendo que solicitar para o Comitê de Ética. E eu fico imaginando, né? O Ministério da Cultura repassa recurso federal para uma prefeitura que contrata a ministra. Isso é ilegal? Bom, o Comitê de Ética, que é presidido por um ex-advogado do PT, mudou o que antes era proibido. Não, agora pode. Mas, gente, vamos lá. Pessoal do governo, isso é moral? Será que não tem o ônus de ser ministro? Mas vai lá, repassa o dinheiro para uma prefeitura que vai me contratar para cantar? Sério isso? Não, mas não é ilegal. Mas é totalmente imoral. Totalmente imoral. Nós temos centenas, milhares de artistas. Mas a ministra da Cultura foi cantar em cidades que o Ministério da Cultura repassou recurso. Imoral. Temos também a situação dos órgãos paraestatais. Olha que bonito esse termo. No Programa Nacional de Comitês de Cultura. E não é o deputado de oposição, não sou oposição à cultura. É o Estadão. Estadão, tá? Estadão. No dia 4 de novembro de 2024. Governo criou filiais do Ministério da Cultura e deu petistas para a defesa da democracia. Vamos ler um pouquinho. O governo mantém uma estrutura de filiais nos estados do Ministério da Cultura e entregou os cargos a pessoas aliadas a partidos políticos, especialmente militantes do PT. Mais uma vez, estou lendo o que está escrito no Estadão. Os escritórios criados no início do ano passado, no caso 2024, isso é 23, têm por atribuição influenciar a escolha das ONGs que formam os comitês de cultura dos estados. Esses comitês fazem parte de uma política nacional que em 2 anos vai repassar quase 60 milhões. Gente, eu fico imaginando, nós temos aqui, não vou citar, por respeito, parlamentares do Rio Grande do Sul. O que dá para comprar com 60 milhões? Quantos tratores? Quantos hospitais? Quantas UPAs? Como é que eu vou chegar lá para uma família que perdeu tudo e falar que está sendo criado ONG para movimentar a peça teatral? Prioridades, meus senhores. É só isso que eu peço. E tem ainda, além disso, no Estadão ainda, no dia 10 de março de 2025, secretária nacional do PT diz que Cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Secretária nacional do PT diz que Cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Vem cá, alguém da esquerda vai me dizer que isso aí é legal? Algum deputado vai me dizer que é possível isso? E detalhe, foi uma secretária do PT que falou isso. Comitês de cultura criados pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, foram usados para eleger aliados em 2024, com o aval da cúpula da pasta, e que quem foi para a frente da prisão precisa ser atendido diferenciado na hora da parte boa. Anne Moura, secretária nacional de mulheres do PT, exigiu que Marcos Rodrigues, ex-presidente da ONG, IAJA, responsável pelo Comitê de Cultura, envolvesse a estrutura do comitê na campanha dela, a vereadora.
Espero que respondam esta questão. Precisa repetir? Não, né? Então tá bom. Mas eu vou deixar 3 perguntas. Tinha tanta coisa para perguntar. Mas eu vou pedir, ministra, e a senhora pode ter certeza de todo o respeito que eu lhe tenho, em virtude de uma portaria interministerial de setembro de 2024. Anotem, imprensa. O Ministério da Cultura ficou incumbido de organizar o festival G20 Social, Aliança Global. Por qual motivo escolheu a OEI para isso? Primeira pergunta. Isso é matéria de cooperação internacional? Montar tendas e palcos de shows precisa ser feito por um organismo internacional? Não temos essas empresas aqui no Brasil. A ONU, por exemplo, trabalha com montagens de shows? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou ao Congresso Nacional, em 24 de dezembro de 2024, que o evento Aliança Global Festival e demais atividades G20 Social não foram custeados pelo orçamento público. Olha o que ela falou. Vamos à pergunta agora. Como o Ministério da Cultura foi responsável por sua organização e não pagou a conta? Quem é que pagou essa conta se a ministra Simone Tebet diz que não teve dinheiro público? Aí vem, quanto custou esse evento? Onde estão os documentos fiscais? Porque só tem uma alternativa. Essa OEI, essa empresa espanhola, e meus senhores e minhas senhoras, gravem o que eu vou dizer. A OEI ainda vai ter muito o que falar aqui dentro, hein? Não é só o TCU que está investigando. A OEI prestou esse serviço de forma voluntária? Senhora ministra, eu sei que tem muita gente que trabalha sob o seu guarda-chuva e a senhora não tem como controlar todo mundo. Mas eu lhe garanto que o dinheiro que está sendo gasto seria muito mais útil para o meu estado. Eu lhe garanto que a cultura é muito bem-vinda no Rio Grande do Sul, mas nesse momento a gente não tem espaço para isso. Nós ontem ficamos 2 horas reunidos com o ministro Fávaro para ter a possibilidade de uma provocação de dívidas. E só para a senhora saber, tem agricultor se matando lá. Eu acho muito hipócrita, demagogia, insensibilidade, de não podemos falar sobre o tema. Aqui, a senhora apresentou o seu trabalho, e é justo, é a sua pasta, mas a senhora faz parte de um governo. E botar para votar aqui 15 bilhões para a cultura, estando no meu estado, sem casas prometidas, que o governo federal prometeu casas. E quase, quem está lá? Aonde? Pergunta para algum prefeito? Isso, sem bi do dinheiro que já era do Rio Grande do Sul. Mas enfim, ministra, a senhora vai virar outras vezes aqui e pode ter certeza que nós vamos questionar muito sobre o uso do dinheiro público do Ministério da Cultura. Vou cumprimentar a ministra. Antes de começar aqui a minha explanação, eu gostaria de restabelecer a verdade, já que eu ouvi aqui da deputada Lídice da Mata, sobre a questão... Calma, deputada, eu quero primeiro falar a respeito da afirmação que a senhora fez sobre a lei Rouanet. Calma, minha amiga, calma, deputada. Ela disse que no governo Bolsonaro aumentou o uso da lei Rouanet. Isso é uma inverdade, porque, para vocês terem uma ideia, só no primeiro ano do governo Lula foram 16,5 bilhões para a captação de recursos. Isso superou os 4 anos de governo Bolsonaro, que foram 15,2 bilhões. Então, só para restabelecer a verdade com relação a esse fato. Ministra,
eu gostaria, depois vocês procuram, depois vocês, se quiserem, eu faço depois aqui alguma explicação sobre isso. Primeiro eu quero questionar a ministra a respeito dos fatos que nós estamos trazendo aqui. Bom, nós estamos aqui, ministra, por conta de 2 fatos muito graves sobre a sua gestão. Eu ouvi aqui o deputado Zucco trazendo os 2 fatos, e não há problema algum em repeti-los, até porque eu tenho alguns outros apontamentos, tenho outras informações, outros elementos para corroborar todas essas questões que foram trazidas. Primeiro, sobre os shows no Carnaval. A senhora é uma artista renomada, é uma artista que já está no mercado desde a década de 80, é uma pessoa que se tornou uma celebridade nacional e sempre fez shows, e é verdade que muitos sempre a contrataram. Mas desde o momento em que a ministra assume um munus público, um ofício como ministra, a senhora tem que se abdicar das suas funções. E a senhora fez após assumir o cargo, enviou à Comissão de Ética da Presidência da República um questionamento se podia cantar em shows que já havia acertado antes de entrar no governo. E isso foi deferido à Comissão de Ética da Presidência da República, disse que, de fato, a senhora poderia fazer esses shows, mas shows posteriores deveriam ser feitos somente com dinheiro privado. A senhora, não contente, depois fez outra consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, questionando se poderia fazer shows recebendo recursos públicos. E mudaram o entendimento, sabe-se lá por quê. E é evidente o conflito de interesses. A senhora foi contratada no Carnaval com valores de R$640 mil, provenientes dos cofres públicos, para a Prefeitura de Fortaleza, 350 mil, e a Prefeitura de Salvador, 290 mil reais. E o pior de tudo, foi contratada por uma empresa que a senhora era sócia. O nome da empresa, Pedra do Mar Produções Artísticas Limitada. Quando a senhora assumiu o ministério, a senhora se desligou da sociedade dessa empresa, só que a empresa te contrata para fazer shows pagos com dinheiro público. Se isso não é conflito de interesses, se isso não é ilegal, nada mais é. E eu quero entrar no outro assunto aqui, que é o Programa Nacional de Comitês de Cultura. A senhora destacou na sua apresentação que existem 24 comitês de cultura. Eu acredito que são 26, na verdade. Então, 24 estão ativos. Eu acredito que um que não está ativo é o Comitê do Amazonas, por todo o fato que foi amplamente divulgado pelo Estadão e por outros veículos da imprensa. Não sei qual é o outro. Não sei se a senhora quiser responder depois. Mas, enfim, o Programa Nacional de Comitês de Cultura foi amplamente divulgado pelo presidente Lula na sua campanha, dizendo que seria uma ação de apoio à cultura, de incentivo a artistas, fomento a pequenos artistas. E esses comitês de cultura, eles são ligados aos escritórios regionais do Ministério da Cultura. Os escritórios regionais do Ministério da Cultura, eles são controlados por partidários do PT. São controlados por pessoas que são filiadas do Partido dos Trabalhadores. Os 26 comitês são geridos por ONGs, que são escolhidas por edital, de acordo com capacitação técnica, qualificação. Bom, em tese, né? Em tese. Porque as notícias que foram divulgadas, as informações que foram trazidas por Marcos Rodrigues, que gravou uma conversa com Anny Moura, demonstram que, na verdade, o que há é uma indicação política. Em setembro de 2023, houve o lançamento oficial do Programa Nacional de Comitês de Cultura. A ONG escolhida no Amazonas foi a Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, IAJA, que tem como uma de suas fundadoras a Anny Moura. A Anny Moura é secretária nacional de política de mulheres do PT. O IAJA recebe, em 2 anos, o orçamento é de R$1.900.000, quase R$2 milhões. Em março de 2025,
é divulgada essa matéria do Estadão, em que o Marcos Rodrigues, então presidente do IAJA, esse órgão que gere o Comitê do Amazonas, e chefe do Comitê do Amazonas, ele divulga uma conversa gravada em setembro de 2024, em plena campanha eleitoral, em que Anny Moura exige que ele utilize o aparato do Comitê de Cultura do Amazonas em função de sua campanha. Utilize o comitê para impulsionar a campanha dela para vereadora de Manaus. Ela relata uma conversa que teve com a Roberta Martins, acredito que ela esteja aqui, que a senhora destacou a presença dela, que é secretária da Cidadania, Diversidade e Cultura do Ministério da Cultura, e ela é responsável pelo Programa Nacional de Comitês de Cultura, e essa conversa foi na sede nacional do Partido dos Trabalhadores. A Roberta Martins, ela questionou se o comitê estaria ajudando a Anny Moura na sua campanha vereadora de Manaus. E ela afirma que nos outros lugares está ajudando. Anny Moura diz que Roberta classificou a falta de apoio do comitê como um absurdo. Ela menciona ter discutido sua insatisfação do comitê do Amazonas com o secretário executivo, seu 02, secretário executivo Márcio Tavares, que é ex-secretário nacional de Cultura do PT. Durante sua conversa com Márcio Rodrigues, Anny Moura afirma ter pressionado Roberta Martins para que o IAJA fosse aprovado no edital para coordenar o Comitê do Amazonas, o que demonstra que, na verdade, esse edital, essa escolha por edital é fake. Não acontece. Acontece, na verdade, indicações políticas para patotinha, para patota. As palavras para Roberta foram: quero que tu diga da tua boca que fui eu que vim aqui pedir para ser aprovado o IAJA. Inclusive, o perfil oficial do Instagram do Comitê de Cultura do Amazonas fez campanha para Anny Moura, republicou peças de campanha da Anny Moura. Anny Moura, inclusive, realizou um evento partidário no IAJA, fazendo filiações ao PT, no endereço onde funciona o IAJA. A Anny Moura perdeu a eleição para vereadora em Manaus, e aí o que ela faz? Em retaliação, o Marcos Rodrigues, que se negava a fazer campanha para ela utilizar com desvio de finalidade o aparato do Comitê do Amazonas, ele é retirado da presidência do IAJA e também da chefia do Comitê do Amazonas. E aí o MINC, o Ministério da Cultura, suspendeu os recursos ao Comitê do Amazonas, esse valor de quase R$2 milhões, porque foi uma repercussão muito grande, negativa, para o governo. Só que não fica só nisso. Tem outros fatos além do Comitê do Amazonas. No Paraná, por exemplo, a ONG escolhida foi a Soilocoporti. A Soilocoporti, ela é de João Paulo Mel. Você conhece? A senhora conhece. Porque a senhora, inclusive, esteve lá no lançamento do comitê dele, na pré-campanha eleitoral dele, porque ele foi candidato a vereador em Curitiba. O Comitê Paranaense, que já é gerido por essa Soilocoporti, serviu para atividade de campanha eleitoral dele. Em 2 anos, a Soilocoporti está recebendo R$2 milhões e 600. O ato, inclusive, em que a senhora esteve lá, contou com um evento na rua, na qual o pré-candidato apareceu em destaque ao lado da ministra, um claro ato político eleitoral. No Rio Grande do Norte também, a ONG coordenadora do Comitê de Cultura é a Associação Grupo de Teatro, Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Muito sugestivo esse nome. A entidade vai receber até o final do programa R$1 milhão e 700. E ele foi candidato a vereador, mas não em 2024, em 2020. Só que em 2024 ele foi cabo eleitoral ferrenho da Natália Bonavides à prefeitura da capital potiguar. Bom, ministra, diante desses fatos, eu trago aqui algumas perguntas e eu gostaria que a senhora pudesse tomar nota, porque eu quero alguns esclarecimentos, porque são muito graves. Primeiro, sobre os shows. Como a senhora justifica fazer shows contratada por uma empresa da qual foi sócia
paga com recursos públicos, comandado por um ministério que repassa recursos públicos para municípios que contratam artistas com esses recursos. Isso não configura conflito de interesses? Com relação ao Programa Nacional de Comitês de Cultura, qual é o resultado da apuração interna sobre as irregularidades do Comitê do Amazonas? O Ministério afirma que a conversa relatada por Anny Moura com Roberta Martins nunca ocorreu. Se ela estiver aqui, ela poderia até falar se realmente ocorreu. Como a senhora explica as declarações tão detalhadas de Anny Moura nos áudios, incluindo a citação direta de Roberta Martins e Márcio Tavares e a menção a uma estratégia organizada com o presidente Lula? A senhora acredita que está em conformidade com os princípios da administração pública permitir que chefes dos comitês de cultura possam ser candidatos, como o caso de João Paulo Mel, inclusive com a sua presença em sua pré-campanha? O MINC suspendeu os recursos para o Comitê do Amazonas. Houve também a suspensão para os comitês do Paraná e Rio Grande do Norte? Bom, ministra, são essas aqui as minhas perguntas, meus questionamentos. Eu gostaria que a senhora pudesse trazer aqui a verdade sobre esses fatos. Eu sei que a ministra é inexperiente no serviço público e talvez, muitas vezes, acabe deixando com que fatos ocorram sem que ela possa ter o controle. Mas, diante desses fatos, ou a senhora tem que sinalizar se houve prevaricação, se a senhora não sabia, se houve conivência ou se foi incompetência. Por isso eu gostaria de deixar aqui meus questionamentos. Obrigado. Kim, que subscreveu o requerimento do deputado Nicolas Ferreira. 5 minutos. Presidente, vou pedir a Vossa Excelência para acumular o tempo de liderança do União, agora a União PP. Pois não, tem 13 minutos. 7 minutos. Mais 7. Senhor presidente Bacelar, senhora presidente Denise, senhora ministra Margarete, eu quero começar dizendo que tem um filme argentino que eu gosto bastante chamado Cidadão Ilustre. E em determinada cena desse filme, o escritor, renomado, volta para sua terra natal, uma terra pequena, e irritado com o que ele vê em termos de política cultural na sua terra natal, ele faz um discurso falando que muitas vezes os políticos enxergam a cultura como uma coisa frágil, que se não for protegida, que se não for defendida pelo Estado, pela própria classe política, vai morrer de inanição. Quando na realidade a cultura é uma coisa extremamente poderosa e que precede a própria existência do Estado, precede a própria existência do governo. Existe uma primeira pessoa no plural de nação, como diria Roger Scruton, que nos define, e a cultura é parte fundamental nisso. Então, minha primeira colocação é de que, infelizmente, o que eu vejo neste parlamento, em termos de discussão de cultura, é mais a instrumentalização dessa pauta para conseguir angariar um eleitorado cativo do que, de fato, um compromisso com o desenvolvimento de cultura. E quero também citar o deputado que me antecedeu em relação sobre não se falar, de política cultural, dos parlamentares que questionaram aqui, não centrarem os seus discursos em política cultural. Eu devo lembrar ao parlamentar que nós estamos aqui numa reunião conjunta, e que a razão pela qual os parlamentares que discursaram antes de mim falaram foi a razão da convocação, do convite feito pela Comissão de Fiscalização e Controle. Então, portanto, os questionamentos são em relação à fiscalização, ao uso de recursos públicos, às ilegalidades que estão sendo levantadas no convite. Então, é natural que o discurso seja mais incisivo em relação às ilegalidades do que à política cultural em si. Mas ainda insistindo no debate sobre política cultural, e pegando as aspas do deputado que me antecedeu sobre uma defesa de terraplanismo cultural, o Brasil fracassou em relação à política cultural. E o Brasil fracassou não apenas agora, no governo Lula.
Aliás, é evidente que nos últimos 40 anos, o Partido dos Trabalhadores tem a maior responsabilidade, porque foi o partido que nos governou por mais tempo, mas isso passou por governo Bolsonaro, passou pelo governo Sarney, passou pelo governo Collor, do fracasso da nossa política cultural. Olha onde nós estávamos, veja o quanto nós tínhamos de influência cultural em relação ao resto do mundo há 40 anos e o que tinha a Coreia do Sul. Agora vamos nos comparar, e eu sou adepto de direito comparado e de políticas públicas baseadas em evidência. Vamos comparar onde o Brasil está posicionado hoje e onde a Coreia do Sul está posicionada hoje. As nossas políticas culturais fracassaram, e a gente insiste no fracasso, e a gente renova políticas públicas temporárias que fracassaram, que não tem gestão, que não tem responsabilização dos agentes políticos responsáveis por essas políticas, que não há nenhum tipo de metrificação, e quando se fala em qualquer tipo de avaliação é um escândalo, porque dizem que é uma coisa subjetiva demais para ser avaliada enquanto política pública, porque se trata de cultura. Mas, enfim, a verdade é que a gente fracassou na gestão, a gente fracassou no investimento, a gente fracassou em todos os setores e não à toa que a gente foi passado para trás, como em tantas outras áreas do Brasil foi passado para trás. Seguindo em relação aos requerimentos que nós estamos tratando aqui, por isso a ministra está aqui presente, falando sobre Lei Rouanet. E aqui eu quero concordar com o deputado Jordi, com o deputado Zucco, quando eles falam sobre prioridades. Sem dúvida nenhuma deve haver uma política de Estado de promoção à cultura. Agora, essa política de Estado deve levar em consideração a realidade em que a gente vive. Não sei quantos dos meus colegas tiveram a oportunidade de ler a nota da Consultoria de Orçamento da Câmara e do Senado, que mostra que nós não vamos ter dinheiro nenhum, zero, para a política ambiental em 2027, para a política cultural em 2027, para investimento em infraestrutura em 2027, ou mesmo para garantir pisos de saúde e educação em 2027, devido à armadilha que o próprio governo criou para si mesmo com a PEC da transição e com o arcabouço fiscal. Portanto, a previsão que nós temos, a trajetória que a gente tem de gasto, é de, basicamente, não ter mais nenhum gasto discricionário. E são justamente nos gastos discricionários que a maior parte dos investimentos em cultura se encontram. Dito isso, nós já começamos, o governo Lula com uma autorização de captação de Lei Rouanet na ordem de 16 bilhões de reais, o maior em 21 anos. Esse investimento é o dobro do que a gente teve no orçamento da União para saneamento básico, num país em que 50% da população não tem esgoto tratado. O dobro do orçamento previsto para transporte público, num país em que a maior parte, mesmo num estado considerado desenvolvido, como o estado que eu represento, o estado de São Paulo, o transporte público é absolutamente precário. 4 vezes o orçamento da farmácia popular, 4 vezes o orçamento do CAPES, maior do que todo investimento em ciência e tecnologia. E antes que alguém que vai falar depois de mim tente refutar falando em números absolutos de gastos, eu estou falando de investimento, não estou falando de gasto corrente. Para além disso, nós tivemos ainda o uso, e se nós vamos utilizar a legislação de política de incentivo à cultura, deve ser incentivo à cultura nacional, entendo. E eu queria questionar a ministra em relação ao uso desse dinheiro para promover iniciativas culturais que nada ou muito pouco tem a ver com o Brasil, como foi o caso do uso de 6 milhões de reais para promover aqui no Brasil uma exposição da série Friends, a série americana, conhecida, famosa, mas que eu não acho, primeiro, nem que precise de dinheiro público do governo brasileiro para ser promovida, para ser divulgada, e segundo, nem que seja pertinente, nem que seja conveniente que a gente utilize dinheiro do nosso pagador de impostos para ficar promovendo uma série norte-americana aqui no nosso país. Aliás, do tanto que se fala, sobre as esquerdas nesse parlamento do imperialismo cultural, da colonização ideológica, e a gente utilizando dinheiro da verba de cultura para financiar uma série norte-americana aqui no nosso país. Reforçar o que muito bem foi colocado pelo deputado Jordi, dos 58 milhões de reais enviados pelo Ministério da Cultura para ONGs ligadas a assessores do Ministério e para pré-candidatos e candidatos do Partido dos Trabalhadores. Como foi colocado, um dos contemplados concorreu ao cargo de vereador, recebeu a ministra para o lançamento do comitê, enquanto já era pré-candidato, então eu vislumbro aí um crime eleitoral.
e utilizou o mesmo espaço para atividade de campanha, que também é absolutamente ilegal. Além disso, você teve a gravação em áudio e com a fé pública garantida em cartório dos diálogos, né, em que mostram que que a cúpula do Ministério da Cultura autorizou o uso do programa para, aspas, ajudar as campanhas eleitorais de 2024. E aí a senhora Anny Moura, como já foi colocado, diz, aspas, os comitês foram criados conforme estratégia organizada com o presidente Lula, que deveriam apoiar candidatos aliados nas eleições de 2024. Inclusive, teve uma reclamação da contratação de artistas para atividades no comitê, aspas, sem combinar na política quem são os artistas parceiros, ou seja, uma preocupação maior com uma militância político-partidária ideológica do que com a produção cultural. E aqui até aproveito que tem a presença de representantes da Federação PSOL-Rede, a reclamação da gestão petista desse comitê de que uma pré-candidata da rede, a senhora Wanda Vitotto, estaria participando das atividades desse comitê, e aí a petista reclama, pô, como assim tem uma candidata da rede que está disputando contra mim, recebendo dinheiro do Comitê de Cultura, que eu conversei com a cúpula do Comitê de Cultura, era para beneficiar o PT e não a rede. Que daí também vem da histórica característica hegemonista do PT, que mesmo dentro das esquerdas quer sufocar todas as outras lideranças, né? E sei que por serem base do governo, partidos que não sejam do PT não podem falar isso, mas sabem exatamente do que eu estou falando, do caráter hegemônico do Partido dos Trabalhadores, inclusive com uso de dinheiro público em políticas de Estado para promover os seus próprios candidatos, em detrimento da sua própria base aliada, né? O que também, mais uma vez, é uma ilegalidade, assim, patente. E aí, uma coisa mais aberrante também, para mostrar o quanto, no caso desse comitê, ele foi utilizado para promoção eleitoral, a fala, né, da Anny Moura, aspas, de que, olha, a gente tem que ver quem foi lá para frente da prisão gritar de manhã, de tarde e de noite. Porque essas pessoas, nas palavras dela, mereceriam um tratamento diferenciado agora, na, aspas, parte boa, né? Ou seja, ela está cobrando a fatura do PT. Tá falando, olha, eu fiquei lá na frente do presídio, Lula ficou preso, eu fiquei o dia inteiro lá roendo o osso, era dia, era bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Agora ele saiu, é presidente da República, quando chega o filé, vai para a rede? É a reclamação da candidata do PT. E para finalizar, senhora ministra, falar, inclusive, a representação do deputado Carlos Jordi no Ministério Público Federal em relação ao uso, né, desses comitês, mas fechar falando sobre a questão do recebimento de recursos públicos para shows realizados por Vossa Excelência. E eu quero reforçar aqui, a nota do Ministério da Cultura, ministra, diz que houve uma consulta à Comissão de Ética da Presidência da República e que nessa consulta, né, houve aval para que Vossa Excelência pudesse performar nesses shows, nesses eventos. Ocorre que a Comissão de Ética da Presidência da República, ministra, é meramente opinativa. Não tem caráter vinculante, não tem o poder de blindar juridicamente ninguém. Vossa Excelência pode ser responsabilizada, inclusive há ação judicial, ação popular contra Vossa Excelência, na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal, na política, na Lei 1079. Então, o caráter opinativo da Comissão de Ética da Presidência da República de nada vale para a responsabilização do CPF de Vossa Excelência. Daí a necessidade de uma resposta que vá além do a Comissão da Presidência de Ética da Presidência deixou, porque ela não tem o poder de deixar ou não deixar. Ela opina e palpita para que você tome a atitude que ela considera juridicamente melhor para Vossa Excelência. Mas ela não tem o poder de blindá-la de ações judiciais e de responsabilização por isso. Um ponto, aliás, que eu esqueci de colocar sobre Lei Rouanet, foi emitido um ato normativo pelo Ministério comandado por Vossa Excelência, ordenando, orientando todos os eventos financiados com Lei Rouanet que passem um filme, que passem um vídeo sobre a Lei Rouanet. E esse vídeo contém Vossa Excelência como uma das protagonistas. Isso
ministra, eu quero questionar se não viola, ao menos um pouco, no parecer de Vossa Excelência, o princípio da impessoalidade previsto na nossa Constituição Federal. Exigir que todos os eventos financiados contenham a imagem de Vossa Excelência. E, por fim, questionar sobre essa criação dessa Netflix estatal, considerando já o traço que nós temos na EBC. Nós vamos ter mais dinheiro público jogado no lixo para o traço que a gente vai ter na nossa Netflix estatal do governo Lula. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Deputado Evair, Vossa Excelência tem 5 minutos. Alô, então, agradeço aí as perguntas feitas aqui, né? E eu vou, então, começar respondendo por onde eu acho que me cabe, né? Eu, como as pessoas sabem, eu venho desse setor da cultura, da arte. Eu tenho 38 anos de carreira e dentro desse exercício de cantar, é uma coisa que eu trago desde a minha infância e, graças a Deus, eu tive, naquele momento, na escola, uma ação de cultura, um grupo de teatro, que foi ali que me despertou, me orientou, ou me conscientizou, né, do meu talento, como trabalhar esse talento em função de uma profissão. Né, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu talvez não tivesse em outra profissão mais longe. Mas também participei de grupo de coral da Congregação Mariana da Boa Viagem e foi assim desenvolvendo o meu talento. Venho de comunidade também, enfim, como todos, com a grande maioria dos que vivem, sobrevivem e da arte e da cultura do Brasil. Quando eu recebi o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura, uma das coisas que eu procurei saber, e a gente tem advogados para isso, a gente não faz isso de maneira... Né, eu tenho um escritório, enfim, e nós fizemos todas as consultas em relação a que regime eu estaria submetida como servidora no lugar de ministra da Cultura. Então, o regime que eu assumo no Ministério da Cultura é um regime de dedicação exclusiva, e sim, não é um regime de dedicação exclusiva, e sim um regime de tempo integral. No regime de tempo integral, não há proibição do servidor público exercer outras atividades fora do seu horário normal de trabalho. O fundamento legal está no artigo 117, né, da Lei 8.122 de 90, Lei dos Servidores Públicos. Cabe observar que várias pessoas de cargos públicos, inclusive do Poder Legislativo, também exercem livremente suas profissões fora dos seus horários normais de trabalho, a exemplo de médicos, professores, advogados, artistas, assim, entre outros. Na questão dos shows que eu fui convidada para exercer, para realizar, desde o primeiro momento, como tenho colocado aqui, nós tivemos a consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, da qual eu não conheço ninguém. Usei como deve ser usado, como todos fazem, né? Eu acho que todo mundo que é convidado para um cargo desse. Consultei sobre os meus contratos que eu já havia teria que honrar os contratos, e desde aquele momento o comitê deliberou sobre essa questão das verbas públicas, dizendo que não poderia ter nenhum tipo de verba federal nos contratos, o qual, nas outras oportunidades que eu quero também dizer que eu abri mão da maioria dos shows, da minha vida artística praticamente, o que eu fazia antes, eu venho fazendo muito menos. Nenhum momento eu tenho usado o cargo de ministra para fazer shows, né? Poderia estar fazendo muito mais, quer dizer, se eu tivesse esse tipo de comportamento. E, nesse momento especial, quando eu recebi o convite para fazer parte desse carnaval desse ano, que é um carnaval o mais especial também, pelo fato de ter 40 anos da Axé Music, que é um movimento musical do qual eu faço parte há 38 anos, fizemos a consulta ao Comitê de Ética para saber em relação aos convites dessas prefeituras. A Prefeitura de Fortaleza já cantei 8 vezes lá. E o que houve, a consulta teve a mesma resposta, que, inclusive, eu tenho aqui uma nota emitida pela própria comissão,
dizendo que se não havendo nenhuma verba federal, seria... Então, eu tenho seguido esse regimento. Para mais, assim, uma informação maior ainda, porque eu também, eu acho que é importante prestar esses esclarecimentos à nação brasileira. A CGU teve um pedido, né, de investigação e colocou que não existe nenhum tipo de aderência, nenhum tipo de crime no que foi pesquisado, não existe nenhum tipo de verba federal. Então, eu quero deixar isso claro aqui, porque eu não tenho nem tempo para ficar articulando, fazer coisas, chegar no lugar de estar no como ministro da Cultura e colocar a minha carreira, que é algo que eu zelo muito nesses meus 38 anos de carreira, para chegar nesse lugar e ficar precisando utilizar o cargo de ministra para fazer shows. Eu não tenho isso, porque já faz parte da minha profissão. E também não preciso. É claro que, como artista, eu me sinto muito honrada quando recebo o convite. Já cantei em várias cidades desse país, ao longo desses 38 anos de carreira, fora do Brasil também. Eu tenho algumas premiações em relação ao meu trabalho, e estou fazendo aqui com muita honra, defendendo o quê? Defendendo o direito de qualquer outro trabalhador da cultura que, se em algum momento venha a exercer esse cargo, tenha esse direito garantido, porque se você consulta uma comissão de ética da Presidência da República e recebe uma orientação e faz a coisa orientada por aquela orientação, é um direito do profissional, que eu estou aqui defendendo, e por isso eu acho muito importante prestar esses esclarecimentos aqui à comissão, à Câmara dos Deputados, à sociedade brasileira. Eu me sinto muito, muito honrada de ser uma profissional dessa área, de viver dela, e de defender esse lugar. Eu acho muito natural que a gente possa prestar esses esclarecimentos e continuo à disposição para qualquer outro esclarecimento em relação ao meu comportamento com a minha carreira, e também, da mesma maneira, eu tenho me comportado como ministra da Cultura do Brasil, fazendo todo o trabalho, tudo que é possível dentro desse ministério. Nós queremos dizer também que dentro do Ministério existe os órgãos de fiscalização que agem imediatamente quando existe qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de denúncia que chegue. Então, essas denúncias que houveram aqui, claro que estão sendo investigadas. Nós temos esse modo de agir. Outra coisa também são assim as inverdades que muitas vezes matérias de jornais colocam, e mesmo com as explicações que nós que estamos lá nos demos, mas essas explicações não são colocadas. Não houveram conversas com a secretária Roberta, nem muito menos com o secretário executivo Márcio Tavares. Nós estamos fazendo um trabalho tão importante para nós e para a cultura brasileira nesse momento, que é importante dizer que nós seguimos estritamente o que está nas nossas competências. Na questão da minha ida a um dos lançamentos, que eu fui a vários lançamentos dos comitês de cultura, é uma maneira de estar lá, estar junto, e que não houve nenhum tipo de... nem sabia, a gente não toma nota de quem vai ser deputado ou se candidatar a alguma coisa, é livre do cidadão brasileiro se candidatar a alguma coisa no período. E não houve nenhum momento, nem sabia que... na verdade, eu só vim saber dessa pessoa, o nome desse senhor que o senhor colocou, que ele foi candidato, tal, quando teve esse negócio, porque a ministra esteve lá. Mas eu quero dizer que em nenhum momento houve, como eu fui a outros comitês, também fui a esse lançamento, fazer uma aproximação com a comunidade cultural. A minha intenção é essa religação. A minha intenção é que a comunidade cultural brasileira entenda que o Ministério da Cultura voltou a se comunicar com essa comunidade, voltou a escutar o setor cultural brasileiro. A questão também da lei Rouanet, aquele valor que é colocado ali, não significa o valor que o Ministério da Cultura está deliberando. Significa o valor da quantidade de projetos que foram analisados. Olha o potencial. Na verdade, a leitura é o contrário, deputado. É a gente entender, olha o potencial
de possibilidade, se houvesse, de investimentos na cultura brasileira, para a gente injetar esse dinheiro na economia, e essa economia volta, porque para cada R$1 que se injeta em cultura, volta R$1,60, R$1,70, dependendo da dimensão do evento. E para cada ação de cultura, ali, cada filme daquele que a gente vê, que sobe aquele letras ali com o nome daquelas pessoas todas, cada um ali é uma família brasileira que está trabalhando. Para cada show, são famílias brasileiras que estão ali também recebendo a possibilidade de sobreviver. Na questão do Rio Grande do Sul, nós fomos lá socorrer o setor cultural do Rio Grande do Sul, que sempre prestou uma representatividade enorme na construção cultural desse país, e naquele momento atravessando um deserto. O governo federal investiu mais de 100 bilhões e 60 e tantos milhões foram de projetos, foram de uma Rouanet emergencial que nós recolhemos entre as empresas para serem captados e executados para socorrer o setor. Porque, assim, a gente falando daqui, é muito... Eu me sinto uma pessoa, claro, que já com algum nível de benefícios da minha vida. Mas a gente está lá, naquele momento lá, então houve, naquele momento, todo o Ministério da Cultura se articulou, recolhendo água, recolhendo lençóis, fazendo articulação no Brasil inteiro para recolher doações para o Rio Grande do Sul. Então, é um setor que emprega muita gente. Temos a primeira feira de livros do Brasil é no Rio Grande do Sul. O cinema, o Festival de Gramado maravilhoso é no Rio Grande do Sul. Nós fizemos muitas ações lá socorrendo o setor cultural. É uma coisa que pode ser constatada. Então, eu quero dizer que é desse lugar que nós estamos buscando entregar tudo isso desses 2 anos, apesar da desconfiança da minha competência, mas é bom ver o que é que o Ministério da Cultura tem entregue desses 2 anos. O diálogo aberto, em diálogo aberto com o setor, aberto a críticas também. É importante a gente saber receber críticas, entender quem que está criticando, o que está criticando, o que é possível reformular. Eu sou uma pessoa de campo aberto para essas coisas. E também quero dar aqui o meu depoimento, né, que nunca eu, como elemento também da cultura, nunca antes, na história desse país, a gente viu tantas oportunidades para o setor cultural e artístico desse Brasil. Agradeço mais uma vez aos deputados e deputadas do Brasil que têm essa sensibilidade. A chegada da Lei Aldir Blanc é uma revolução e isso será constatado, e já podem ser constatados nas cidades e nos estados brasileiros que estão usando, beneficiando os seus setores artísticos e culturais com essas leis. Então, é um momento novo, é um momento de construção. Nós queremos ter, sim, sempre, com o marco regulatório do fomento, mostrar que nós estamos dispostos a mostrar uma responsabilidade fiscal, sim, porque esse marco traz aderências melhores para a fiscalização, administração e prestação de contas dos fazeres culturais do país. Temos, nesse momento, essa dimensão. Não é fácil a gente tentar fazer um trabalho assim, porque se nós não estamos construindo alguma coisa que só vai para prefeituras que estão ligadas agora, estão indo para todas as prefeituras e todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros, porque assim, é uma lei, uma regulação que é fundo a fundo. É uma lei, é uma conquista do orçamento nacional. Está lá, foi votado e criado por essa Câmara de Deputados e Senadores brasileiros. Sabe? Então, é uma conquista. Agora, cabe a todos nós fazer essa implementação, cabe a todos nós auxiliar nessa fiscalização da lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, os órgãos fiscalizadores dos estados e municípios, além dos órgãos fiscalizadores do Ministério da Cultura, têm responsabilidade em acompanhamento na execução para dar uma contrapartida para o povo brasileiro. É disso que nós estamos falando. Então, agradeço aqui a oportunidade das respostas e o Ministério da Cultura está à disposição para qualquer tipo de denúncia que houver. Nós acionamos imediatamente os órgãos de controle que estão dentro do Ministério da Cultura, acompanhando o Ministério da Cultura e do Poder Federal, do Poder Nacional. Eu venho da sociedade civil mesmo, sabe? Então, o meu compromisso nesse momento é com essa entrega que eu sei o quanto beneficia. E também não posso abrir mão da minha carreira, porque quando eu sair daqui eu quero voltar para lá, porque eu amo o que eu faço.
Então, muito obrigado. Obrigada, ministra. Então, nós vamos começar o primeiro bloco, né? Serão cinco manifestações. O primeiro, então, o deputado Luiz Lima. Obrigado. Presidente 3 Denise, minutos. eu peço para a senhora somar o tempo de liderança do Partido Novo. Desculpa, Raimundo. Mais 5 minutos, então. São 8 minutos. Presidente Denise, muito obrigado pela oportunidade. Servidora Maria Lúcia, que eu tenho uma estima, admiração. Ministra Margarete Menezes, obrigado pela presença. Deputado Bacelar, presidente da Comissão de Fiscalização. Ministra Margarete Menezes, eu me chamo Luiz Lima, sou do Partido Novo do Rio de Janeiro. Agradeço a sua presença, parabéns pela sua história vitoriosa. Ministra, eu ocupei um cargo parecido com a senhora, de secretário nacional de esporte, no governo Temer. E muitas das vezes quem põe em risco a nossa posição de secretário, de ministro, é o nosso próprio grupo político. A oposição dificilmente vai pôr a senhora em risco. Mas o grupo político da senhora, fomentando a necessidade da senhora assinar muita coisa, é o CPF da senhora. A senhora vai ficar de 5 a 6 anos ali sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União. Então, eu desejo muito discernimento para a senhora, muito sangue frio. Não caia aí na pressão do seu grupo político, porque tem muita gente, os deputados aqui, ninguém é ordenador de despesa, tá? A senhora ninguém. É muito mais fácil ser deputado do que ser ministro e secretário, é um risco enorme. Ministra, primeira pergunta, a Lei Rouanet, ela tem um percentual definido para cada ação, porque senão, assim como a Lei de Incentivo ao Esporte, né, são 2 pilares da educação, cultura e esporte, ela vira uma lei de incentivo ao entretenimento. A gente viu uma orquestra ali no Complexo da Maré. É claro que as ações da Lei Rouanet, existem ações boas, mas é muito mais interessante para uma grande empresa patrocinar o show da cantora Margarete, da Ivete, da Daniela Mercury, ou um evento, porque é uma renúncia fiscal, o retorno de marketing é muito mais rápido. Minha pergunta, há dentro da Lei Rouanet definido 30% para escolas de cultura, de música, de artes, 50% vai para os shows, porque muitas empresas nos anos 80 tinham seus departamentos de marketing. Você pega, por exemplo, uma Coca-Cola, você pega uma cervejaria, e hoje essas empresas, elas possuem setores de uso da lei de incentivo, do esporte e da Lei Rouanet, porque é uma renúncia fiscal. Então, eu gostaria se o Ministério tem essa preocupação. Por que a minha preocupação? Porque ações como essa diminuem a credibilidade, ministra Margarete, nos brasileiros. Por isso, tanta implicância com a Lei Rouanet. E aí eu venho para a minha segunda pergunta. O Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, conhecido como Janja Palusa, no dia 16 de novembro, durante o G20, foi noticiado aqui na revista Veja, no dia 11 de novembro, que artistas como Diogo Nogueira, Daniela Mercury, Alceu Valença, Fafá de Belém e Zeca Pagodinho receberam um cachê simbólico de R$30 mil. E eu gostaria de saber se as empresas que apoiaram esse evento, que não teve arrecadação nenhuma de alimento, que foi um absurdo, se houve participação da Lei Rouanet nesse evento e por que os cachês ultrapassaram R$25 mil, que é o teto de apresentação individual de cada cantor. Eu faço essa comparação, ministra Margarete Menezes, porque todos nós lembramos do Live Aid em 1985, eu tinha 8 anos, mas foi Dire Straits, foi Queen, foi Elton John, foi Phil Collins, e ninguém cobrou cachê. Como é que os artistas brasileiros, e aí eu dou um puxão de orelha neles, se for verdade essa matéria da Veja, e aí até eu peço o esclarecimento da senhora, como é que artistas brasileiros têm coragem de cobrar cachê num evento em combate à fome? E agora eu vou à segunda parte, já mencionado aqui pelo deputado Jordi, pelo deputado Evair, em relação ao pedido aqui de esclarecimento do Partido Novo, com a Lei de Acesso à Informação, em relação às suas apresentações, né? E eu, de forma nenhuma, eu vou condenar suas apresentações se forem de fonte privada. Eu acho que a ministra é cantora, assim como se fosse professora ou qualquer outra profissão, tem o direito. Mas há um conflito e o próprio Ministério da Cultura não consegue afirmar.
Ministro, o próprio Ministério da Cultura afirmou em resposta ao pedido do Partido Novo, com a Lei de Acesso à Informação, que fizemos que, até o momento, não é possível saber se os recursos federais foram utilizados para financiar os carnavais estaduais de 2025, uma vez que repasses da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc são geridos por estados e municípios. Diante disso, como a senhora pode afirmar com segurança que não houve pagamento de seus shows com verbas federais, especialmente considerando que muitos entes locais utilizam essas leis como fonte de financiamento das festas de carnaval? E o Ministério da Cultura declarou que não possui informações sobre os valores pagos à senhora durante o Carnaval de 2025, e nem a origem dos recursos, por tratar-se de contratos privados ou firmados com entes subnacionais. Como a senhora concilia essa agenda, essa alegada ausência de controle de informação por parte do Ministério com as condicionantes impostas pela Comissão de Ética Pública, que exigem justamente a inexistência de conflito de interesse e o não recebimento de recursos federais? Não seria a responsabilidade da senhora zelar pela rastreabilidade dos valores recebidos para fins de transparência e ética pública? E, por fim, a nota de esclarecimento do governo destaca que é vedado a ministro receber remuneração de entes subnacionais quando os recursos forem de origem federal, considerando que estados e municípios receberam bilhões de reais do governo federal por meio das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, e que não há controle centralizado sobre o uso desses recursos. Como o governo pode garantir que tais verbas não foram direto ou indiretamente utilizadas para pagar seus shows? O ônus da prova não deveria recair sobre a ministra da Cultura, que é a beneficiária dos pagamentos. Ministra, a senhora não é obrigada a saber de tudo. Essa semana, a gente votou a Aldir Blanc 15 bilhões, 3 bilhões por ano. E até 2026, não é necessário que um município ou estado tenha um fundo cultural. Então, a própria lei Aldir Blanc, até 2026, ela não valoriza os municípios e estados que são organizados e que querem realmente executar uma boa política pública voltada para a cultura. Aonde eu quero chegar? 10% da Aldir Blanc, 10% é de responsabilidade executiva, como o próprio aqui é uma parte, como o deputado Tarcísio me ajudou aqui nessa informação. E a minha preocupação agora é com a senhora. Eu não vejo energia ruim na senhora. Não vejo, eu não vejo maldade na senhora. Não vejo. Algumas pessoas sentem aqui e a gente não se sente bem. Mas a senhora me passa assim, que a senhora é uma ótima pessoa, isso me passa. Só que a senhora pode estar em risco aqui com a Aldir Blanc quando o seu ministério ele passa recurso para um município e quando esse município não tem o fundo, ele pode usar o recurso da Aldir Blanc até 2026 como ele quiser. Por isso, a nossa preocupação em 2026 com esses recursos para estarem fazendo propaganda política. E daí a minha preocupação, porque a senhora, como sendo uma repassadora desse recurso, o recurso vem aqui da caixinha da União, passa no Ministério da Cultura e é responsabilidade do Ministério fiscalizar esse recurso. Então, as minhas perguntas foram essa, ministra Margarete Menezes, e a gente não é negacionista da cultura. E também a gente não é negacionista com a responsabilidade do recurso mais simples brasileiro. Obrigado, ministro. Bem, agradecer, né, as palavras, os apoios também. Respondendo ao deputado, eu quero dizer, deputado, que por mais um cuidado em relação a essa questão minha de shows, no meu contrato tem dizendo que não é possível haver em nenhum show meu nenhum tipo de verba federal. Isso consta no meu contrato também, que a empresa apresenta, né? Outra coisa também que foi dita aqui, a Receita Federal, a Receita Federal faz a margem, né, do que nós temos, do que a Lei Rouanet executa. Então, esse percentual também dos 2,3 bilhões ou 3 bilhões que são liberados, né, para as empresas fazerem os seus patrocínios, tem uma régua. Então, jamais poderia ser 16 nem 18 bilhões. Isso significa a quantidade, o somatório da quantidade de projetos, quando a gente vê quantas pessoas, quanto o setor cultural brasileiro quer fazer cultura, né? Seria ótimo se a gente pudesse ter a capacidade de atender
liberar para toda essa captação, mas nós obedecemos uma régua de orçamento para essa liberação, né, feito pelo Ministério da Fazenda, desculpa, Ministério da Fazenda. A outra coisa é que, sim, também nessa questão dos planos de carreira dos servidores do Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura tem, assim, defendido isso, sabe da necessidade, e, além de tudo, nós estamos trabalhando com uma força operacional menos 16% do que era em 2016. Então, a gente tem aí um problema seríssimo no Ministério da Cultura, que é o volume de trabalho, né? E precisamos, sim, apoiar esses servidores, que venham mais pessoas trabalhar no Ministério da Cultura. Nós temos conversado com a ministra Esther e estamos aí esperançosos de que haja alguma resposta sobre essa questão dos servidores do Ministério da Cultura. Nós fazemos a defesa também, apoiamos essas reivindicações. A outra coisa, as perguntas do deputado Tarcísio, que saiu. Bom, o Plano Nacional de Cultura, nós fizemos, ele vai vir agora para votação, né? Já vai vir para cá para votação da Câmara dos Deputados, né? O Plano Nacional passou por vários setores também, fazendo aderências, teve consulta pública, pegamos as 30 propostas que houveram na Conferência Nacional de Cultura, fizemos um estudo interno dentro do Ministério. Então, o que virá para a Câmara dos Deputados votarem já é uma estrutura amadurecida desse Plano Nacional de Cultura, que é importantíssimo para esse momento que estamos com a nossa Lei Rouanet, com o Sistema Nacional de Cultura. Isso faz parte. A outra coisa foi que ele perguntou sobre o VOD. O VOD também está em discussão, tem as PLs que estão sendo melhoradas, tem a relatoria da deputada Jandira, tem também, nesse momento, o apoio e a interferência também da ministra Gleisi Hoffmann também, e do senador Randolfo Rodrigues. Nós estamos buscando aí uma concertação de conversas, tanto com a PL do senador Eduardo Gomes, como também a do deputado Paulo Teixeira, para que a gente, ouvindo também o setor, para que a gente consiga chegar numa proposta importante, porque é uma regulação necessária, porque significa os direitos dos atores, atrizes, né, do setor do audiovisual brasileiro, e essa regulação volta para ser injetada na indústria do audiovisual brasileiro. Então, essa regulação já existe no radiodifusão e agora precisamos também trazê-la para o setor das streams. Outra coisa que ele falou foi... Pronto, eu acho que falei de tudo, né? A conferência, a Lei Aldir Blanc permanente, que será uma conquista imensa, e aí a gente vai realmente ver a força que a cultura e as artes brasileiras têm em relação à transformação no ambiente. Falamos aqui, ele até citou em relação à Coreia, né? Essa comparação, mas o governo coreano teve a ousadia de injetar mesmo, sem outros questionamentos, porque a cultura, ela gera emancipação social, a música, a arte cura, mas também, principalmente, cura também a fome, porque gera emprego e renda em vários setores, traz outras profissões que também se beneficiam de uma ação cultural. Então, com essa crença, com essa fé e com essa direção que nós estamos trabalhando dentro do Ministério da Cultura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha... Eu acho que está tudo aí. Bom, essa ideia do incentivo de pessoa física também, né? É muito interessante, a gente pode depois pensar, amadurecer sobre isso. E, enfim, agradeço a todos aí a atenção também, agradeço o apoio, o respeito, agradeço a todo o Sistema MINC, todo mundo do Sistema MINC aqui presente. Obrigado, estamos juntos. Ainda tem mais uma rodada? Estamos aqui. Desculpem, pensei que já estava no final. Uma observação. A deputada Jandira, ela foi muito feliz aqui quando ela reconheceu que dentro da Lei Rouanet não há uma divisão previsível desses investimentos.
Então, para a gente caminhar e tornar essa lei mais efetiva, a gente precisa dirigir um percentual para cada segmento de desenvolvimento cultural, seja entretenimento ou seja de desenvolvimento social e de aprendizado e educação para as crianças. Obrigada, deputado. Deputada Maria do Rosário, por 3 minutos. Tá, agora sim. Obrigada. Presidenta Denise Pessoa, um prazer imenso me dirigir à senhora. Ministra Margarete Menezes. Como? Só um minutinho, Claro. só para eu complementar, pois não, desculpa, claro. viu? Desculpa. Deputado, também dizer que essa questão que o senhor levantou sobre a Lei Rouanet, por isso que nós estamos criando esses outros aspectos, né, ampliando o aspecto da Lei Rouanet, né, trazendo a Rouanet Norte, Rouanet Nordeste, Rouanet Favelas, Rouanet Juventude, que é para ações de formação também, então, Rouanet Periferia, justamente para isso, fazendo com que esse mecanismo seja acessado por essas pessoas, né? Porque como ela não é, mais uma vez, não é dar dinheiro, é ensinar como e fazer com que esse mecanismo de patrocínio, né, chegue para todos. As empresas podem patrocinar até 4% e as pessoas físicas até 6%. Está na lei, está na Constituição, e é isso que a gente está procurando fazer, tornando ela mais acessível, e assim haverá menos desconfianças sobre o potencial dessa... Resta agora ao Parlamento monitorar a continuidade e a efetividade dessas políticas, garantindo que a cultura brasileira continue a ser fomentada de maneira transparente e diversa. Do Festival da Aliança contra a Fome e a Pobreza. Essa ação da Aliança contra a Fome e a Pobreza existe desde 2010, foi criada no México, quando um grupo de países e de organizações entenderam a necessidade de criar uma aliança para combater a fome e a miséria no mundo, que é um problema crescente. Recentemente, em 2023, a ONU deu os dados de que 722 milhões de pessoas ou mais passam fome no mundo, e a ideia de fazer um festival partiu do presidente Lula, com apoio da primeira-dama, sim, e todos os artistas que participaram daquele festival abriram mão, sim, dos seus cachês verdadeiros, receberam uma contrapartida de um apoio, de uma base para também poder preservar as suas produções, os seus figurinos, abriram mão de outros dias para ter ensaios. Cada dia daquele teve uma orquestra, foram orquestras, 3 orquestras diferentes, com a participação de músicos de todos os lugares do Brasil. Artistas de todos os lugares do Brasil também participaram desse evento. Quando nós começamos o festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, tinham apenas 40 países que faziam parte dessa aliança. 3 dias depois, quando finalizamos o festival, mais de 80 países e outras organizações já faziam parte dessa aliança global contra a fome e a pobreza que precisa ser combatida. Então, e o Brasil entregou para o G20 essa colaboração, essa ferramenta cultural que agora acompanhará as ações do G20 no mundo. A próxima presidência do G20, que agora é na África do Sul, terá o Festival da Aliança contra a Fome e a Pobreza, além da participação social, que também foi uma inovação da presidência do Brasil no G20, que a última presidência do Brasil no G20 foi em 2008. Então, assim, colaborando para que esse lugar de G20, que reúne 80% do PIB mundial, preste atenção a essa questão da fome dos menos favorecidos no mundo. Então, eu quero agradecer a todos os artistas, todos que colaboraram para a gente poder entregar e marcar a presença do Brasil, melhorar. O Brasil entrega para o G20, entrega para o mundo mais um capítulo, somando mais um capítulo, mais uma força na luta contra a fome e a miséria. Então, eu gostaria de fazer esse desagravo e agradecer a todos que colaboraram para esse festival. E é isso, viva a cultura, muito obrigada. Considerar o que foi falado aqui sobre a questão, existe uma subsecretaria também que presta assistência técnica às cidades que não têm secretarias de cultura para poder ter acesso aí às leis Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, ensinando como é que se faz, né? Tinham muitas secretarias de cidades pequenas que não tinham, prefeituras que não tinham secretaria de cultura. Então, o Ministério da Cultura
está fazendo isso também, auxiliando a essas prefeituras a terem as suas secretarias, porque agora é um novo ambiente. E que se essa lei, Aldir Blanc, se fizer perene, aí estaremos fazendo uma revolução cultural e artística no setor cultural brasileiro e para a sociedade brasileira, em todas as cidades e estados do Brasil. Muito obrigada. Obrigada a todo o Sistema MIC que está aqui presente. Muito bom a gente estar trabalhando junto. Obrigado à Comissão de Cultura, obrigado aos deputados e deputadas. Agradeço a presença da ministra Margarete Menezes, da equipe do Ministério da Cultura, em nome também da Comissão de Fiscalização e Controle, do deputado presidente Bacelar, e que a gente conseguiu propiciar esse debate tão democrático, né, entre os representantes do Poder Executivo e do Legislativo. Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. O que você achou de tudo isso? Aqui abordamos apenas alguns trechos do vídeo original que você conferir no canal da Câmara dos Deputados nas transmissões de 30 de abril de 2025. Aproveite o nosso cupom de descontos para compras no site parceiro, disponível no QR Code na tela. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.